Jesus não vai voltar. É isso mesmo que você leu aí no título, na capa desse vídeo. Mas calma, não se desespere, não pule esse vídeo, porque Jesus não vai voltar sem que alguns eventos aconteçam primeiro. Então, existe uma cronologia de acontecimentos aí antes da volta do Senhor Jesus. Quer saber mesmo sobre a volta de Jesus? Então vem comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal do Valoroso, eu sou o Alex Júnior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Alex, você não está mentindo não, porque na capa do vídeo estava lá, Jesus não vai voltar, eu provo na Bíblia. É claro, Jesus não vai voltar sem que alguns eventos aconteçam primeiro, né? Ele não volta sem que antes venha a apostasia, e ele não volta sem que antes se manifeste o anticristo, e eu vou provar para você na Escritura. Então, sem enrolação, nós vamos aqui agora destrinchar 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1, Paulo já vai discutir essa questão aí, e vamos ver o que o apóstolo Paulo ele diz a respeito. Você sabe que o apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, é um homem aí que foi muito ousado na sua caminhada, na sua trajetória, sofreu bastante perseguição, sofreu na carne, sofreu consequências terríveis por pregar e anunciar a verdade de Cristo. Paulo chegou até a dizer o seguinte, que se eu estivesse pregando para agradar homens, não seria eu servo de Cristo. Então, Paulo tinha um coração totalmente voltado a Deus. E olha só o que ele diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo, primeiramente, ele acalma a congregação, porque estava tendo uma pregação naquele contexto ali, que Jesus estava já voltando já naquela época, naquele contexto, e Paulo ele vem com uma palavra para trazer tranquilidade ao coração dos irmãos naquele momento, e ele cita cronologicamente quando que Jesus vai voltar, né? E é importante você ler aqui ó, o versículo 3 que diz o seguinte, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui Paulo já está mostrando para nós que alguns eventos vão acontecer primeiro. Ele está dizendo, olha gente, vocês não precisam ficar perturbados, eu não quero que vocês sejam enganados a respeito dessa questão, porque primeiro, olha, é bem claro quando ele diz, primeiro vai vir a apostasia, né? Ele fala primeiro da apostasia e depois ele fala da vinda do anticristo. Talvez você tenha ouvido aí muitas mensagens de arrebatamento secreto, que a igreja vai ser arrebatada e que depois o anticristo ele vai se levantar sobre a terra e por aí vai. Não. O texto é bem claro que primeiro vem a apostasia, eu vou te explicar já, depois vem o anticristo. Eu tenho uma notícia para você. Antes de Jesus, quem vem primeiro é o anticristo. É isso mesmo que você está ouvindo dentro da Escritura. Por isso que eu disse que eu ia provar para você que Jesus ia voltar. Jesus não ia voltar. Ele não vai voltar sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro vai vir a apostasia. E o que é apostasia? A apostasia está ligado ao abandono, né? As pessoas a cada dia mais vão deixar a palavra de Deus. Congregações, muitas delas vão se corromper, vão se adaptar ao mundo que nós estamos vivendo, e isso a gente já está vendo em muitos lugares por aí, uma adaptação das coisas do mundo dentro do meio aí das congregações. Então, primeiro vem a apostasia, é o abandono. Aquilo que antes era pecado, hoje está sendo aí passível de discussões, por aí vai, coisas que eram evidentes dentro da Escritura, coisas que são evidentemente proibidas por Deus, hoje já está sendo discutido, não é bem assim, vamos lá, vamos ver. Então,
Nós estamos vivendo já esse período de abandono, de apostasia. E o próprio mestre disse lá em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele não disse o amor de poucos vai esfriar, ele disse o amor de muitos. Então, primeiro aí vem uma apostasia, uma multiplicação da iniquidade nos fins dos tempos. Então, aqui já vai uma notícia para você. Se você está achando que o mundo vai ficar mais próximo de Deus, se você está achando que o mundo vai a cada dia mais se converter, muito pelo contrário. O mundo a cada dia mais vai a declive. O mundo a cada dia mais vai entrar na iniquidade. A cada dia mais as pessoas vão se apartar de Deus. A cada dia mais as pessoas vão abandonar o temor do Senhor. A cada dia mais as mensagens sobre condenação, as mensagens sobre juízo, elas vão ficar escassas. Vai ser raro, vai ser difícil, não é? O que vai entrar vai ser mensagens que amassageiam o ego e que tratam apenas da satisfação pessoal da pessoa. Não que você não deva buscar, enquanto você está nessa terra, você tem contas a pagar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, é claro. Não que você não deva buscar sua satisfação pessoal. Eu mesmo tenho um canal no YouTube chamado Dicas do App e Companhia, que eu dou dicas de compras, promoções, e por aí vai. Eu mesmo tenho um canal assim. Mas o mais importante é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, se você ouviu por aí que você vai ser arrebatado antes da tribulação, antes da grande tribulação, eu lamento dizer para você que você está sendo enganado. Inclusive, eu um dia já aderi à doutrina pré-tribulacionista, mas me aprofundando na Escritura, estudando também ali sobre a história da igreja, eu vi que ela não é compatível, é uma doutrina que é recente, veio do século XIX para cá, é uma doutrina que não é compatível dentro da Escritura, dentro de tudo que a gente viu dentro da Escritura e também na história da igreja. É uma doutrina que diz que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação. É uma doutrina que a igreja que ficar aqui na grande tribulação vai ser composta por um monte de desviado. Eu já vi, inclusive, pastores dizendo aí que que o Espírito Santo vai sair da terra, que a pessoa vai ser salva agora pelo próprio sangue. E isso não é verdade. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando a gente olha ao nosso redor, escândalo após escândalo, não é isso que você tem visto a cada dia mais no noticiário, no meio da cristandade, escândalo atrás de escândalo, e isso faz parte, Jesus falou que o escândalo vai vir, é mister que isso aconteça. Primeiro vai vir a apostasia. Por quê, gente? Lembra quando João Batista ele veio? Quando ele veio, primeiro ele preparou o caminho para o mestre. Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus na terra, certo? E o que é a apostasia? A apostasia é uma preparação, É o preparar do caminho do anticristo, Porque o anticristo ele vai pisar num ambiente que é dele, num ambiente totalmente apóstata. Ele vai reinar nessa terra ainda porque esse mundo jaz no maligno, Jesus mesmo falou, o mundo jaz no maligno. Então vai vir primeiro a apostasia, esse abandono da mensagem real. E aí, logo após isso, Jesus não vai voltar. Depois da apostasia, vai vir o anticristo. Olha só, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não vai ser assim? A volta de Jesus. A volta de Jesus não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Artigo definido, o homem do pecado. O filho da perdição. Preste atenção no que ele vai fazer aqui no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a princípio, todo mundo entende que quando esse líder mundial, quando esse governante mundial, quando o iníquo ele aparecer, aparentemente vai aparecer como uma coisa boa,
como algo que vai trazer estabilidade para a terra, como alguém que vai trazer paz para toda a humanidade. A bandeira branca vai se levantar para tudo quanto é lado, mas na verdade é uma falsa paz. O próprio Jesus disse: a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. A paz de Cristo é uma paz verdadeira, não é uma paz fingida, não é uma paz hipócrita, mas a paz do anticristo que ele vai trazer no princípio sobre a terra vai ser uma falsa paz. E depois o que ele vai fazer? Ele vai se levantar contra tudo que envolve o temor de Deus, tudo que envolve a sã doutrina, ele vai se levantar. E muitas pessoas, seguirão ao anticristo, porque ele fará muitos sinais, muitos prodígios, ele resolverá o problema de muitas nações, problemas financeiros. Então, muitas pessoas vão aderir ao governo do anticristo. Muitas pessoas vão estar ao lado dele. Você vê que as pessoas idolatram homens por menos. Você vê que as pessoas têm essa tendência de idolatria por coisas fúteis. Quem dirá o anticristo? O homem que vai trazer a paz mundial sobre toda a terra. Então, vai chegar um período que nós seremos duramente perseguidos. É isso mesmo que você está vendo. Nós seremos perseguidos, como está lá em Apocalipse 13, Fez guerra aos santos. Nós seremos duramente perseguidos. E você acha que o Espírito Santo não vai estar na terra nesse período? Claro que o Espírito Santo vai estar na terra, ele vai estar nos ajudando, nos dando força a sofrer por amor ao Evangelho de Cristo, Está escrito que Paulo falou sobre isso, aqueles que querem viver piamente no Evangelho padecerão perseguições. Então vai chegar um momento que uma perseguição ferrenha acontecerá globalmente em toda a terra aos cristãos. Cristãos vão ser a escória da humanidade, como foi naquele período dos 300 primeiros anos da igreja, aonde os romanos, os imperadores romanos perseguiram bastante os cristãos. Essa era vai voltar duramente, ferozmente aí no fim dos tempos. Então, primeiro, apostasia global. O mundo a cada dia declive, abandonando a mensagem, abandonando Cristo, colocando outras coisas no lugar de Deus. Segundo, o anticristo. Olha só o que ele vai fazer, Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então você repara que Paulo, ele tinha o costume de pregar assim: primeiro vem a apostasia, depois vem o anticristo e só depois vem o Cristo. Então, se tem alguma mensagem aí nos púlpitos indo de contra o que Paulo está falando aqui, essa mensagem é mentirosa. Se estão dizendo para você que primeiro vem o arrebatamento e depois vem o anticristo, essa mensagem é falsa, essa mensagem é enganosa. Primeiro vem o anticristo, e Paulo pregava sobre isso. Paulo tinha costume de falar sobre a volta de Jesus, mas ele colocava o pingo nos is. Primeiro a apostasia, depois o anticristo. E aí olha o que ele diz no versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Aí muitos teólogos, pseudo-teólogos por aí, eles já correm na frente para dizer, olha, o que está detendo o anticristo é a igreja. O que está detendo o anticristo é o Espírito Santo, Eles já correm, rapidamente se apressam para dizer que é a igreja que está detendo aqui o anticristo, que é o Espírito Santo que está na terra, que está detendo o anticristo. Querido, quem detém o anticristo, ou o diabo, Satanás, é o próprio Deus. O Senhor tudo governa. Quem detém ele é Deus. A própria vontade de Deus. Quando chegar o momento de o anticristo se manifestar, vai ser porque assim Deus permitiu. É bem clara essa questão. Quem detém? A vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus ela é tão perfeita que quando Satanás queria possuir Pedro, cirandar sobre Pedro como trigo, Jesus não autorizou. Jesus não autorizou. Jesus rogou por Pedro.
né? Satanás está tão sujeito nessa questão que ele pediu a Jesus para entrar nos porcos. Deixa-nos entrar nos porcos. Então, primeira coisa que você precisa entender, Deus é soberano. Deus não está numa quebra de braço com o nosso inimigo, muito pelo contrário. Deus vai desfazer Satanás como um sopro, e você vai ver isso. Você vai ver isso comigo. Deus é soberano, Deus é poderoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha o que diz no versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quando diz isso aqui, Paulo não está falando que é a igreja que vai ser retirada. Paulo não está querendo dizer também que é a presença de Deus na terra, no coração das pessoas que vai ser tirado também, né? Seres humanos vão ser salvos por quê? Pelo próprio braço, pelo próprio punho? Não, repito aqui, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é? Até que do meio seja tirado. Isso é a vontade de Deus, amados. Preste atenção, é como se Deus fosse ali, é como se Satanás tivesse, né? Vou usar aqui uma analogia, é como se Satanás tivesse aprisionado, né? O chefe dos demônios estivesse aprisionado, e Deus fosse ali o carcereiro, né? O carcereiro que está detendo ali aquele prisioneiro, né? Aquele infrator de sair, né? Da cadeia e cometer novos delitos. Então Deus é como se Deus estivesse ali travando, ali detendo, para que ele não saia. Mas nos tempos certos, esse é o único que tem o poder, né? De permitir a atuação maligna é Deus. Então o que Deus vai fazer? Deus vai se retirar no sentido de permitir Satanás atuar na terra. Até a atuação de Satanás na terra tem um propósito divino, e nós vamos ver isso claramente aqui no versículo de número 8. Acompanha comigo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse texto também, gente, me faz lembrar a parábola do joio e do trigo, né? O joio, o trigo, ele não vai ser arrancado antes do joio. Vai ser tudo uma coisa final. Por isso que eu acredito que a vida de Jesus, ela vem durante a tribulação ou pós-tribulação. Né? Nós temos aí as vertentes mais conhecidas, que é o pré-tribulacionismo, descarta isso aí, isso é antibíblico. O mesotribulacionismo, né? Cristo vem no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo, Cristo vem depois aí da grande tribulação. Então preste atenção que na parábola do joio e do trigo, Jesus deixou bem claro que o joio e o trigo vão crescer juntos. E somente no final de todas as coisas, o trigo vai ser colhido, né? O trigo é aquilo que é coisa boa, né? É vitamina. E o joio que não serve para nada vai ser jogado no fogo, né? Assim como em Mateus 25, ele reúne ali todos, né? Os ímpios, né? Os bodes e as ovelhas, os justos e os injustos, né? No mesmo local para julgar. Assim vai ser no fim dos tempos. Então todos serão julgados. E isso é muito importante você perceber. E olha como é que o anticristo ele vem, versículo 9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Então, meu querido, se preparem. A cada dia mais busque temer ao Senhor. Por quê? As coisas vão ficar terríveis. Vai ser tão terrível que Satanás ele vai fazer sinais, vai fazer prodígios. Vai ter pessoas, como as pessoas hoje, preste atenção, como que as pessoas hoje, elas estão sendo educadas, né? Estão sendo doutrinadas a sempre buscar suas próprias vontades, os seus desejos carnais, né? Muitas congregações, principalmente neopentecostal, né? Que buscam sempre a satisfação pessoal, que buscam sempre a trazer aquela mensagem de barganha. Querido, quando o anticristo vier, né, e ele vai se parecer Deus, ele vai oferecer o que essas pessoas estão buscando e ele vai satisfazer elas. E elas vão ser facilmente enganadas. Jesus também diz que poucos entram pela porta estreita. Então os verdadeiros, os sinceros, Paulo também disse que é necessário as dissensões acontecer para que os que são sinceros se manifestem. Então eu acredito que essa vinda do anticristo também, ela vai servir como uma peneira. É como se a vinda do anticristo
ela fosse separar os justos dos injustos, o joio do trigo, né? Nesse grande dia nós vamos ver quem é quem. Hoje nós temos muitas congregações, nós temos muitas denominações, mas quando vier a perseguição ferrenha, é que vai ser separado o joio do trigo, os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. Isso é importante também você entender. E aí ele vai fazer muitos sinais, que pessoas vão ser curadas, ele vai prosperar, ele vai resolver problemas econômicos, financeiros, e é isso que as pessoas muitas vezes buscam e procuram. E elas vão facilmente se deixar levar pela lábia da antiga serpente. Lembra que a antiga serpente enganou Adão e Eva? Enganou Eva e através de Eva enganou Adão? Assim também vai ser nos últimos dias. Então preste muita atenção. Olha como é que ele vem aqui no versículo 10. Com todo engano da injustiça para os que perecem. Olha aí, ó. Com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, meu amigo, muitos vão ser enganados. Jesus disse, se possível for, enganariam até os escolhidos, os falsos mestres, os falsos profetas, enganariam até os escolhidos, se possível fosse, né? Então ele vai vir com sinais, engano, vai ser muito engano, querido. É incrível hoje como as pessoas se deixam levar por coisas fúteis, coisas bobas, como que as pessoas hoje não leem a Escritura, são enganadas de forma fácil. Imagina quando o anticristo vier fazendo muitos sinais, meus irmãos. É realmente você ficar assim, temeroso com essa questão. E aí no versículo 11 diz assim, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Então essa operação do erro, na verdade, é a permissão do próprio Deus para julgar os ímpios mesmo, não adianta, para peneirar mesmo. Por isso que ele vai permitir Satanás agir. Para que creiam na mentira. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Olha o versículo aí de número 12. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Paulo faz questão de dizer da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo precisa ser passado pelo crivo do Senhor Jesus. Ele é a verdade. Ele é quem nós devemos escutar. Ele é quem nós devemos seguir todos os dias da nossa vida. Então, que a nossa oração seja, Senhor, me dá força. Que os meus olhos nunca se apartem de Ti. Que o meu coração nunca perca o Teu temor, Senhor. Me ajude a andar nos Teus caminhos. Fortaleça-me para o que vai acontecer nesse mundo. Fortaleça a minha fé, fortaleça a minha família, que eu venha ensinar cada dia mais os meus filhos, o temor do Senhor. Me ajude, tome muito cuidado, irmãos, com as distrações, porque ele disse que assim como foi nos dias de Noé, né, povo distraído ali somente com a satisfação pessoal, e esqueceu de Deus, esqueceu do temor do Senhor. Não se esqueça do temor do Senhor. Então, esse é o nosso vídeo, né? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Ajude a chegar aí a 1.000 inscritos. Nós estamos 719 inscritos. Me ajude a chegar a 1.000 inscritos aí, que o YouTube ele vai recomendando esse vídeo da mensagem da volta de Jesus para mais e mais pessoas. Rogamos, irmãos, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Deus abençoe.